Glória a Deus. Quem está vivo, diga amém. Jesus é maravilhoso. Irmãos, o Senhor nos traz a palavra nesta noite, Salmo 122. Glória a Deus. Salmo 122. Diga glória a Jesus. Irmãos, este é um dos salmos, o versículo 1, bastante conhecido dos crentes, o restante do salmo não tão conhecido, e tem alguns versículos aqui, cuja compreensão a maioria das pessoas não conseguiu alcançar, contextualizando para nós hoje. Então, o Senhor há de nos dar graça em nome de Jesus para entendermos a palavra de Deus. Eu vou ler todo o capítulo, é um capítulo bem curto. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Leia na sua Bíblia, acompanhe em leitura silenciosa, para você já ir entendendo a palavra de Deus nesta noite. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor dos meus irmãos e amigos eu direi, paz seja contigo. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Glória a Jesus. Irmãos, do Salmo 120 ao Salmo 134 são chamados os cânticos de romagem, ou cânticos dos degraus, ou cânticos de peregrinação. Conforme o livro de Êxodo e de Deuteronômio, no Velho Testamento, todo varão tinha que comparecer em Jerusalém pelo menos 3 vezes por ano, na festa de Pentecostes, da Páscoa e dos Tabernáculos. Só que naquela época as viagens eram todas a pé, era complicado, então eles iam recitando estes salmos de cor durante a viagem. Vamos lá assim, de cor. Diga glória a Jesus. Este Salmo 122 era quando eles chegavam em Jerusalém, eles recitavam isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O verso 2, nossos pés já estão dentro dos teus muros, ó Jerusalém. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e nós precisamos entender isto. Toda a palavra do Senhor é para nós, logicamente. Irmãos, mas o Velho Testamento tem muitas leis cerimoniais, muitas leis nacionais que serviam para Israel e que hoje elas não têm razão de ser da forma como estão escritas. Então nós precisamos analisar isto à luz do nosso tempo de hoje. A palavra de Deus continua valendo, mas nós precisamos ter o entendimento, irmãos, e o Novo Testamento nos permite perfeitamente ter este entendimento. Diga glória a Jesus. O versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, no Velho Testamento, em Deuteronômio 12, versículo 11, está escrito assim, então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, sacrifícios, dízimos, oferta alçada de vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. Quer dizer, por determinação expressa de Deus, no Velho Testamento tinha um único lugar de reunião, que era em Jerusalém. Em Jerusalém, porque nós acabamos de ler este salmo, porque de início foi no tabernáculo que Moisés construiu. Josué 18:1 diz que o tabernáculo ficou na cidade de Silo, aquela onde estava o sumo sacerdote Eli com os seus 2 filhos, ali onde Samuel nasceu, ali na companhia do sumo sacerdote. 1 Samuel 4 diz que a arca do Senhor,
que estava dentro do tabernáculo foi roubada, ficou na terra dos filisteus por 7 meses, depois voltou. Os homens de Bet-Semes cometeram um sacrilégio, eles abriram a tampa da arca, o que não era permitido, muitos morreram. Depois a arca ficou na cidade de Kiriat-Jearim, 1 Samuel 7:1. A cidade de Silo foi inclusive destruída por Deus, Jeremias 7:12. A Bíblia não conta essa história de destruição, só faz uma menção ao fato. E foi destruída por causa da impiedade dos sacerdotes, principalmente dos filhos de Eli. Com a destruição da cidade de Silo, o tabernáculo foi para a cidade de Gibeão, 2 Crônicas 1:3, lá onde o rei Salomão, já consagrado rei, foi orar ao Senhor, ofereceu 1000 holocaustos, e o Senhor lhe apareceu à noite em sonhos, dizendo, pede-me o que quiseres que eu te dê. E daí o rei pediu sabedoria, e ali o tabernáculo ficou na cidade de Gibeão, até que foi construído o templo de Salomão, diz 1 Reis 8:4. Diga glória a Jesus. Um pouco antes, Davi quis trazer a arca do Senhor. A arca representava a presença de Deus, ele quis trazer. A sua primeira experiência foi trágica, morreu aquele rapaz chamado Uzá, porque ele colocou a mão na arca de Deus, o que não podia. Mas a segunda vez ele seguiu a regra, a lei de Deus, e conseguiu. A arca foi para Jerusalém. Davi ali construiu uma tenda para a arca, e aquilo ali ficou marcado em Israel como o início da adoração espontânea, o início da adoração voluntária, o início da adoração de todos aqueles que amavam ao Senhor, de forma tal que Amós 9:11, Amós muito posterior ao rei Davi, ele disse, naqueles dias, diz o Senhor, tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu. Tiago 15:16, o apóstolo, Atos 15:16, o apóstolo Tiago pegou esse texto de Amós e disse que a tenda de Davi a ser relevantada seria a adoração conjunta de judeus e gentios, povos de todas as nações, adorando o Senhor. O Senhor Jesus à mulher samaritana em João 4 disse, a partir do 21, mulher, crê-me que a hora vem, e agora é, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Diga glória a Jesus. Então aqui Jesus disse claramente que não haveria mais um lugar sagrado como Jerusalém, não haveria mais um lugar único de reunião. A reunião agora poderia ser em qualquer lugar, desde que em espírito e em verdade. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Mateus 27:51, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Irmãos, este véu do templo, no templo de Jerusalém, na época de Jesus, construído por Herodes, o templo media 400 metros de comprimento por 400 metros de largura. Diga glória a Jesus. Nós não temos noção do que é isso. 400 são 4 quarteirões. Era o tamanho do templo de Jerusalém, com todos os seus alpendres e os seus átrios e os seus santuários. Diga glória a Jesus. Irmãos, o véu do templo era que separava o santo lugar, lugar dos sacerdotes, do santíssimo lugar, lugar do sumo sacerdote, e o véu era feito à mão pelos artífices de Israel, de tecidos entretecidos entre si, e o véu tinha 10 centímetros de largura. Diga glória a Jesus. Mãos humanas jamais poderiam rasgá-lo, mas ele foi rasgado de alto a baixo, significando que acabou o ritualismo, acabou o legalismo, acabou o nacionalismo estrito de Israel, abrindo-se assim a porta para todos os que quiserem adorar ao Senhor, agora em espírito e em verdade. Diga glória a Jesus. Irmãos, por isso que agora não existe. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo marechal romano Vespasiano. Fala assim, misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, desde então iniciou o Novo Testamento, já faz 2000 anos.
E os que adoram ao Senhor adoram em espírito e em verdade. Não existem mais lugares sagrados. Hoje, nós somos o templo de Deus. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o santuário de Deus que habita em vós, e não sois de vós mesmos? Sois o templo do Espírito Santo. 1 Pedro 2,5. Vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Cristo Jesus. Diga glória a Deus, louvado seja Deus. Então hoje, templo do Espírito Santo somos nós. Então, irmãos, hoje quando nós falamos em templo, somos nós. Quando falamos em casa do Senhor, repita comigo, hoje, casa do Senhor significa lugar onde a igreja se reúne. Glória a Deus. Antes, templo, casa do Senhor era o prédio que tinha em Jerusalém. Hoje, casa do Senhor é o lugar onde a igreja está reunida. Se a igreja estiver reunida debaixo das árvores da Praça Tiradentes, lá é casa do Senhor, a igreja está lá. Se a igreja estiver reunida no meio do bosque do Parque Barigui, lá é casa do Senhor, porque a igreja está lá. Onde a igreja se congregar, ali é casa do Senhor. Diga glória a Jesus. No início eram nas casas dos crentes, por exemplo, Filemão 1:2, Filemão era um homem que tinha uma igreja em sua própria casa. Mas já nos tempos apostólicos, nos tempos em que os livros do Novo Testamento foram escritos, já existiam igrejas grandes o suficiente para exigirem um prédio ou próprio ou um prédio que fosse emprestado para este fim. 2 Coríntios 11:18, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais como igreja, diga glória a Jesus, a igreja de Corinto já era tão grande que eles se ajuntavam em algum lugar. Por exemplo, Jesus, para celebrar a última Páscoa, pegou um cenáculo emprestado. Paulo, em Éfeso, utilizava uma escola de um homem chamado Tirano, Atos 19. Na cidade de Troas, Atos 20, eles também se reuniram em um cenáculo, provavelmente emprestado. Inclusive, este texto de Atos 20 é aquele que fala que o rapaz Eutico dormiu no culto, caiu e morreu. Fala assim, não durma. Diga glória a Jesus. Repita comigo, o lugar onde a igreja se reúne é a casa do Senhor. Não é mais um prédio, não são os tijolos, é você. Fala do lado, é você. Glória a Jesus. Agora nós precisamos entender uma questão. O templo, por exemplo, este aqui. Irmãos, este templo não é santo no sentido do templo de Jerusalém. Não, isso aqui é um prédio feito de tijolo e cimento. Mas ele foi feito exclusivamente para adorar a Deus. Então ele é, no sentido bíblico, um lugar consagrado. Consagrado quer dizer para o uso exclusivo do Senhor. E por esta razão deve haver respeito. Não que aqui seja um lugar sagrado, é um lugar consagrado ao Senhor. Diga glória a Jesus. Foi feito para isso. Então tem que haver reverência quando se está aqui, porque isso aqui foi feito só para adorar a Deus. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, só que o texto de Deuteronômio 12, como eu já falei, dizia que existia apenas um lugar onde o povo podia se congregar. Esse texto de Deuteronômio 12 tem uma aplicação para nós hoje. Significa o seguinte: a igreja hoje pode se congregar em qualquer lugar, mas tem que ser reuniões autorizadas. Falam assim, autorizadas. Igreja não é bagunça, não é desorganização e não é assim, freelancers. Fala assim, misericórdia. Franco atiradores, gente que sai sem eira nem beira por aí. Não.
A igreja pode se congregar em qualquer lugar, mas tem que ser uma reunião autorizada. Por exemplo, Filipenses 1:1, Atos capítulo 14, sempre que os apóstolos edificavam a igreja num lugar, eles colocavam os responsáveis por aquele lugar, por aquele rebanho, e a igreja tinha que se congregar ali sob as ordens. A igreja é um lugar organizado. Diga glória a Jesus. Por isso, irmãos, que reuniões de crentes, reuniões assim, sem programação, reuniões em que não se avisam os pastores da igreja, tome muitíssimo cuidado com isso. Lugar onde não tem pastor, entra lobo. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, sempre acontece isso. Existem reuniões extraoficiais que as pessoas se reúnem. Lá acontecem coisas que jamais na presença do pastor aconteceriam. É incrível. Daí quando o pastor fica ouvindo isso, lá o fulano fez isso, fez isso, fez isso. Sabe o que o pastor pensa? Não só eu, como qualquer outro pastor. Engraçado. Na minha frente ele nunca fez isso. Fala assim, misericórdia. Para ver que não é uma coisa certa. Porque se fosse certa, a pessoa faria tudo em todas as situações na frente de qualquer pessoa. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, esta é a conotação que tem para hoje de casa do Senhor. É um lugar onde a igreja se reúne. Pode ser toda a igreja ou pode ser parte da igreja, mas é sempre uma reunião autorizada, uma reunião oficial. Diga glória a Jesus. O versículo 1, tem gente que já esqueceu até o salmo que a gente começou a pregação. Salmo 122. Diga glória a Jesus. Alegrei-me quando me disseram. Amém. Já que você já lembrou o salmo, então vamos lá. Diga glória a Jesus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Repita comigo, a obra do Senhor tem que ser feita com alegria. Lembrando os irmãos, casa do Senhor hoje é lugar onde a igreja se reúne. Diga glória a Jesus. Os judeus que moravam nos longínquos cantos de Israel, eles iam a pé até Jerusalém, às vezes a viagem durava 2 meses. Eles chegavam em Jerusalém com muitíssima alegria, porque aquilo era esperado por muito tempo. Tinha o Salmo 137, né? Junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, e os que nos levaram cativos nos pediam que cantássemos um dos cânticos de Sião. Mas como cantaremos os cânticos do Senhor em terra estranha? Se eu esquecer de ti, Jerusalém, que perca a minha destra a sua destreza, que se apegue a minha língua ao paladar, se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Diga glória a Jesus. Quer dizer, eles amavam aquele lugar de congregação. Aplicação disso para nós hoje, desde já. Você, irmãos, igreja, casa do Senhor é o lugar onde a igreja está reunida. Por exemplo, aqui, você vem sempre à igreja com alegria? Pergunta para o lado assim, com alegria? Com alegria? Quantas vezes os crentes entram em crise e vêm para a igreja de cara feia? E vêm contrariados? Irmãos, isso é pecado contra a Senhor. Irmãos, isso é por isso que foi falado desde o início. É uma absoluta falta de compreensão das coisas. Hoje é como se fosse a congregação de Israel reunida no templo de Jerusalém. Diga glória a Jesus. É a mesma coisa. Então nós temos que fazer a obra do Senhor com alegria. Salmo 100, versículo 2. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos perante Ele com cânticos. 1 Timóteo 6,6, é grande ganho a piedade com contentamento. Filipenses 4,4, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Atos 13:52, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Agora preste atenção. Fala assim, preste atenção. Palavras de Davi, Salmo 43:4. Então eu irei ao altar de Deus, o Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Irmãos, o crente vem à igreja, à casa do Senhor, não só com alegria, mas com a maior alegria. Tem gente que já está com a cara meio assim, fazem misericórdia, com a
maior alegria. Quer outro texto? Salmo 84:10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Eu prefiro estar na porta da casa do Senhor do que habitar nas tendas da impiedade. Diga glória a Jesus. Irmãos, a igreja é o lugar onde Deus está. Mateus 18:20, onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome. Quer dizer, uma reunião oficial como igreja em nome de Jesus. Ali o Senhor está. Então, irmãos, a alegria, não existe alegria maior do que estar no meio do povo de Deus, do que estar na casa do Senhor. Diga glória a Jesus. E se esta alegria na tua vida foi perdida, tem que ser reconquistada hoje e com urgência. Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus, diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Olha a lição dos apóstolos, ainda em vida, Lucas 24:53, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Esse texto fala do templo de Jerusalém, que ainda estava em pé na época. Atos 5:12, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão, que era uma das partes do templo de Jerusalém. Atos 2:46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Irmãos, o céu é assim, os crentes reunidos glorificando a Deus. E se você está na igreja de cara feia, como que você vai para o céu? Você vai fazer cara feia lá? Pergunta assim, como? Diga glória a Jesus. Irmãos, servir ao Senhor é privilégio. Fala para um lado, privilégio. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Fala para um lado, vamos à casa do Senhor. Glória a Jesus. O que significa isso? Vamos à casa do Senhor. Significa, irmãos, que quem tem o coração tocado pelo Senhor, despertado pelo Espírito Santo, ele se alegra não só de ir, como de levar mais alguém. Irmãos, a adoração a Deus não é excludente, pelo contrário, ela é inclusiva. Sempre você quer levar mais alguém. A mulher que achou a dracma perdida convidou as vizinhas para fazer uma festa. O pai do filho pródigo, quando o filho chegou em casa, também chamou todo mundo para fazer uma festa. Irmãos, quem encontra a alegria em Jesus não pode deixar de falar naquilo que tem visto e ouvido. Diga glória a Jesus. Vamos à casa do Senhor. Irmãos, quer dizer, isso é a coisa mais natural de um crente. Ele não só vai, como leva mais alguém. Diga glória a Jesus. E com alegria, irmãos, isso é contagiante. Olha para um lado e vê se ele tem uma alegria contagiante. Misericórdia. Diga glória a Jesus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Diga glória a Jesus. Quando você encontra crente em luta, crente em problema, crente em murmuração, crente em crise, sabe o que você fala para ele? Vamos à casa do Senhor. Fala para nós assim, viu? Diga glória a Jesus. Vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, e neste salmo, glória a Deus, diga glória a Jesus. Aleluias. Tem um versículo 6. Leia junto comigo. Versículo 6. Leia junto. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Irmãos, eu já vi crentes aqui no Brasil, lógico, eu não sou da China. Diga glória a Jesus. Já vi crentes aqui orando pela paz de Jerusalém. Muito nobre, muito altruísta, sem dúvida nenhuma. Está cumprindo o texto da palavra de Deus, mas da Tavênia, fala assim, misericórdia. Deixa eu fazer um pequeno remendo fora de contexto. Para nós no Brasil orarmos pela paz de Jerusalém, irmãos, seja razoável, fica muito esquisito. Eu, por exemplo, nunca fui em Jerusalém,
Aqui quase todo mundo também não. Diga glória a Jesus. Você tem que entender este versículo no contexto nosso de hoje. Orar por quê pela paz de Jerusalém? Porque lá estava o templo de Deus. Lá era o lugar onde o povo de Deus se congregava. Salmos 122, 6, para o crente significa orar pela paz da igreja onde você está. Faz assim, viu? Porque tem crente que ora pela paz de Jerusalém e não cumprimenta o vizinho que está do lado. Isso é absurdo. Fazem misericórdia. Isso é um disparate. É fácil orar pela paz de Jerusalém, né? É 15 mil quilômetros de distância daqui? Bem fácil. Olha para o irmão do lado, ele é a tua Jerusalém, para você orar pela paz dele, viu? Diga glória a Jesus e orar pela paz de Jerusalém. Jerusalém era alvo de guerras constantes, e a igreja também. Por isso nós precisamos orar pela paz. E outra, irmãos, olha lá, prosperarão aqueles que te amam. Diga glória a Jesus. Você ama a igreja? Feche um olho e olha para o irmão só com o olho assim. Você ama a igreja? Eu vou te dizer um personagem bem ilustre que ama. Sabe quem? Jesus, Efésios 5:26, que amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar com a lavagem da água pela palavra. Carta de Jesus à igreja de Filadélfia. Eis que eu farei aos que são da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, mas não são e mentem, eis que eu farei, e venham e adorem prostrados aos seus pés, e saibam que eu te amo, porque suportaste a palavra da minha aflição, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Diga glória a Jesus. Irmãos, orar pela paz da igreja. Irmãos, o Senhor nessa noite Ele quer renovar sentimentos em nosso coração. Fazer parte da igreja, irmãos, é privilégio sem tamanho. Como diz em Mateus 13, profetas e reis quiseram ouvir o que ouvis e ver o que vedes e não puderam. Louvado seja o Senhor. Pai amado, nós glorificamos a Ti, Senhor. Nós glorificamos a Ti, Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Jesus. Senhor amado, amamos os Teus átrios, a Tua habitação. Amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor, o lugar onde o Teu povo está, o lugar onde os Teus filhos se congregam, Senhor. Amamos e queremos, Senhor, temos um desejo no coração, e uma coisa pedimos ao Senhor, que possamos habitar na casa do Senhor todos os dias de nossa vida, Senhor, todos os dias, para bendizer ao Senhor diariamente, glorificar ao Senhor diariamente, como diz o Salmo 34:4, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Glória, 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 glória a Deus. Louvado seja o Senhor, Pai amado, derrama do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja. Senhor, clamamos pela paz da Tua igreja, pela paz do Teu povo. Senhor, como diz, prosperarão aqueles que Te amam. Senhor amado, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, guarda, livra das contendas, livra das confusões, livra dos ataques das trevas, livra, Senhor, das decepções, livra de esfriar, livra dos desencontros. Senhor amado, guarda o Teu povo em paz. Canta lá, Bassuda, Rádio Conta, de Hariás. Meu Senhor amado, guarda o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, irmão, Jesus está aqui. Aleluia. Senhor amado, queremos, Senhor, retornar à alegria de Te servir, a alegria de Te louvar. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Canta lá, Bassuda, Hariás. Louvado, canta lá, Bassuda, Rádio Conta lá, Bassuda, Hariás. Glória a Deus.
não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar aqui. Tua glória quero tocar, teu rosto eu quero ver, Senhor. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Glória.